ela de fato nasceu, né, criou vida no dia 15 de fevereiro de 1971. Foi quando, numa reunião do Cinema do Pago, eu eleito presidente do CTG, patrão, ou se chama no tradicionalismo, eu comuniquei na primeira reunião de diretoria que eu estava ali para nós criarmos a primeira Califórnia da Canção Nativa. Organizadores da invenção do conjunto, porque ele é o compositor da música Abichornado, que amanhã será uma das aplaudidas ou classificadas ou concorrentes das músicas de amanhã. Comar Duarte vai nos dizer então como se sente para amanhã com Abichornado. Boa tarde, ouvintes da Rádio São Miguel. Nós levamos bastante fé na nossa música. Achamos que temos chance de sermos classificados e estamos trabalhando, ensaiando para apresentarmos de acordo com o festival até agora, que tem alcançado tanto sucesso. Né? E os Maruqueras, de fato, é um conjunto formado por nós, com a ideia de defendermos a nossa música nesse festival, que nós gostaríamos de fazer tudo em casa. A música é nossa e de defendermos nós mesmos a nossa música. E nós somos... Todo guri queria tocar uma guitarra. Eu tinha 14 anos e meio, tocava guitarra elétrica e fui chamado para tocar na melhor banda da região, uma das melhores do interior, onde o César Passarinho era baterista. O pai de Serginho Moá era também baterista, era ritmista, baixista. Então, nos Estados Unidos surgiu a música mecânica e o Brasil, evidentemente, tinha que correr na mesma direção. E aí ficamos sem mercado de trabalho, nós músicos. Havia um festival em São Paulo que lançou Chico Buarque, que lançou Gilberto Gil, Caetano Veloso, todo um monte de gente boa. E espalhou essa ideia de festivais populares, samba, principalmente samba, em todo o Brasil. Uruguaiana fez um festival na Rádio São Miguel, que era no terceiro prédio daqui para lá. E eu fiz uma música com um colega meu, tiramos o terceiro lugar. Neste festival, Comar Duarte colocou uma música chamada Abichornado. Essa música não classificou, né? E o Comar achou, e tem todo o direito de achar, que não passou porque era música gaúcha. Então vou fazer no Festival de Música Sul da Califórnia. Eu digo que hoje eu sou bombeiro. Naquela época eu era incendiário, não me entregava bem assim, né? Aí nós resolvemos criar um grupo vocal para defender nós mesmos a música. E criamos assim, nasceu os Marupiaras, uma palavra guarani que significa pessoas felizes. E começamos a trabalhar, a ensaiar a nossa música, porque não havia seleção, todas as músicas inscritas eram apresentadas. Um festival longo, durou meio ano, né? E ensaiamos, nossa música estava afiadinha, ensaiadinha, e na véspera da apresentação, no dia da apresentação, me parece, nós conversamos com uma dos apresentadores, e ela nos disse, olha, eu vejo vocês estão empolgados, nós estávamos muito felizes mesmo, né? Poder subir no palco e cantar. E eu sou obrigado a dizer para vocês o seguinte, eu faço parte da comissão organizadora e a música de vocês não vai ser classificada. Mas como? Não, o pessoal acha que esse tipo de música não serve não é do interesse do festival.
Era da época do iê, dos cabeludos, das guitarras elétricas, que estava em polvorosa, né? Inclusive o festival era realizado no salão paroquial, onde a Rádio São Miguel tinha o Quero Show, que era uma festa de guitarra elétrica e iê, como diziam na época, se chamava. Bom, mas aí nós nos desiludimos muito com aquela história, né, que não vai ser classificado, mas por quê? O que a gente fez de errado? Não, esse tipo de música não interessa. Aí de noite nós fomos defender a nossa música e de fato, inclusive estavam muito nervosos. O nosso solista, que era o Tasso, ele estava com a voz embargada. Além de tudo, ainda não saiu uma grande interpretação. Só que eu, que era o autor da letra, que afinal, no meu entendimento, o que definia a canção, né? Eu me senti muito ofendido. E disse porque eu era e sou gaúcho, eu sou criado no campo, eu brinquei com gado de osso, eu andei em cavalinho de taquara, eu era guri de campanha, fui criado no galpão, conheço profundamente a índole desse pessoal que vive no campo, a gauchada, né? Que agora, claro, já está muito mudado, já tem outras influências e tudo mais, mas na época, né, aquilo para mim era sagrado, aquelas pessoas ali, né? E eu vê-los assim tão desprestigiados, aquilo me incomodou muito. E eu disse na hora para a turma ali, olha, tipo, precisa fazer um festival de música onde só possa ser apresentado música regional, música do Rio Grande. Eu fui fazendo um regulamento, eu fui pensando como fazer, eu criei o nome, que eu queria um nome diferente, eu criei o troféu, que é a calhandra de ouro. E por que eu escolhi a calhandra, que é uma ave do Pampa, né? Que a calhandra ela é muito representativa do gaúcho, porque ela vive na região onde vive o gaúcho. De fato, a calhandra tem no Uruguai, na Argentina, aqui no Rio Grande todo. E ela tem uma característica que foi o que definiu para mim, que ela servia como troféu símbolo do festival, que a calhandra não suporta o cativeiro. Se tu prender uma calhandra numa gaiola, ela vai definhar, ela não come, ela se debate na gaiola até morrer, né? E para mim, a arte precisa de liberdade para sobreviver. Então, para mim, era o símbolo certo, era a calhandra, né? Quem vencesse a Califórnia receberia a calhandra, né? Calhandra de ouro, que existe até hoje o troféu, né? Eu tive que explicar o que era, o que eu pretendia, e inclusive por que o nome de Califórnia, que surpreendeu todo mundo. Califórnia, normalmente as pessoas ligam com os Estados Unidos, que tem um estado chamado Califórnia, né? Mas ela nada tem a ver com a cultura anglo-saxônica, seja lá. A carreira com 2 cavalos, porque a charreta é uma carreira comum, mas Califórnia é de 3 animais para frente. Então ele pensando, quem é que vai participar da Califórnia? São diversos conjuntos que queriam, não comparando os cavalos, né? Aí, se cavalo que tem 6, 8 animais, fazem terno, né? Mas ele, então, para concorrer, vários conjuntos iriam se apresentar. Mas eu, como morava lá fora, morava sozinho, alguns me perguntam, mas tu inventou sozinho? Mas eu vivia sozinho. E o formulário foi o seguinte, eu vou me candidatar a patrão do cinema e vou fazer um concurso de dança, de música gaúchesca. Então o formulário, aquilo ninguém esperava, então nós expôs tudo. Ali ficaram aquelas pessoas que não tinham conhecimento de música nem nada, a não ser o doutor Henrique Dias de Freitas Lima, que era promotor e capataz. Ele sim tinha condições de discutir com o formulário. E
procurou levar o Colmar a desistir naquele ano, mas o Colmar insistiu ali, não, vamos pôr em votação. E foi o que aconteceu. O Henrique, até com a votação de todos a favor, só faltava ele, então ele concordou. O Henrique, já é falecido, né? Doutor Henrique. A nossa reunião foi dia 15 de fevereiro de 1971. No fim desse ano, dezembro, veio a primeira Califórnia. Porque a Califórnia na canção nativa, ela modificou completamente a fisionomia, a cara da música gaúcha. E, mais do que isso, ela funcionou muito no comportamento das pessoas. Por quê? Até chegar à Califórnia, nenhum jovem, como acontece hoje, vinha para o centro de bombacha, de alpargata ou de bota, tomar chimarrão. Não. Se fizesse isso, alguém gritaria, aonde as trovas? Porque o gaúcho só tu via na rádio, nos auditórios, trovando, né? Ele era usado como um espetáculo. E ali até era ressaltada a sua ignorância, com falta de traquejo para usar o microfone e uma série de coisas. Então ele era visto como uma figura ridícula, de certa forma, né? E então isso aí acontecia normalmente no Rio Grande do Sul todo, né? E na cidade, eu mesmo sou nascido e criado no campo, e quando eu vinha à cidade não usava bombacha, né? Porque tu corria o risco de ser vaiado, ser criticado, que estava com aquela indumentária. Adoeceu um carneiro, nós fazíamos inseminação de ovinos e o carneiro adoeceu. E tinha um rapaz que trabalhava comigo, meu amigo, fez parte dos Marupiaras, Tasso Lopes. E ele me disse, olha, eu tenho um veterinário conhecido meu, recém-formado, né? Se tu quiser, eu te dou o endereço dele. Eu, tá, então me dá o endereço. Ele me deu o endereço e eu fui buscar o veterinário, que não era nada mais, nada menos que o Júlio Machado da Silva Filho, recém-formado, gurizão. E eu levei ele na estância, ele examinou o carneiro, receitou tudo mais. E aí, como acontece sempre no campo, nós vamos tomar um mate. Aí passamos uma sombra, lá para uma varanda, e começamos a tomar mate, conversar. E o Tasso sabia que o Júlio gostava de tocar violão, era chegado, e disse para ele que eu escrevia versos. Eu escrevia e guardava, naquela época ninguém sabia dos meus versos, mas o Tasso era declamador, e eu deixava ele ver os versos. E aí o Júlio se interessou e ele foi buscar um verso, e mostrou para o Júlio. Inclusive era um soneto, né? Ele mostrou para o Júlio e o Júlio pediu, deixa eu levar esse verso para botar música. Ele sabe botar música? Não, tudo bem, pode levar. Aí quando ele voltou para a reconsulta do carneiro, ele trouxe pronta a milonga. Me mostrou, eu achei bárbaro aquilo, né? Se eu não me animava a mostrar meus versos, né? E de repente vejo um verso musicado, né? E ele fez uma milonga e botou o nome de Abichornado, que era o nome do poema. Hoje me sinto meio abichornado, pastorejando uma inquietude estranha. Meu peito é como um fundo de banhado no silêncio tão surdo da campanha. No vento, há cheiro de capim queimado e na garganta um amargor de canha. Começava assim o soneto, né? Aí eu vi aquilo, achei bárbaro. Vibrei com ele. Ele pegou outro musical, levou para a cidade. Depois ele me avisou que ia sair um festival de música popular em Uruguaiana. Isso não acha que eu devia inscrever a nossa milonga? E não, tudo bem, mas pode? Ele disse, não, pode, é para qualquer gênero de música, qualquer tipo de música, pode ser estrangeira, mas qualquer coisa, música popular. E eu me dei conta que o pessoal da cidade não conhecia o gaúcho. Na sombra de uma caixa d'água que tem bem no centro do sítio ali do CTG, eu ofereci para o patrão Milton Souza.
o projeto, que constituía numa festa campeira, onde seria mostrado o homem do campo no trabalho dele, e um concurso de música, né? E ele me disse bem assim, essa festa campeira eu acho muito interessante, te dou carta branca se tu quiser organizar, mas esse festival de música não tem como. Não tem quem toque essas músicas, não tem quem... De fato, ele tinha bastante razão, né? E até os Angueras, que era um grupo amador de arte que vivia em São Borja, que trabalhavam muito bem, era dos que faziam um trabalho muito importante sobre a arte gaúcha, né? E liderados pelo poeta Aparício Silva Rilo. Até os Angueras de São Borja andaram pensando em fazer um festival assim, mas desistiram por esse mesmo motivo. Dizem, isso aí não vai dar. Aí então eu fiz a primeira festa campeira para ele. Até dei cavalo da minha propriedade lá de fora como prêmio. E se juntou, tinha um primo meu, falecido já, Hélio Duarte, que era um baluarte nesse tipo de coisa. E foi um dos pioneiros, um dos que mais trabalhou pela festa campeira. O Hélio tinha uma passagem livre na gauchada, era um líder campeiro, assim, né? Porque o gaúcho gosta muito de conhecer pessoas que são capazes de falar por ele, né? Porque o gaúcho é muito tímido, ao contrário desse gaúcho que tu vê hoje aí no CTG, espalhafatoso e dando grito. E depois que foi introduzido o chamamé para o lado de cá, né? As músicas mesmo, de repente grita. O gaúcho nunca gritou, nunca foi gritão. Aí eu trouxe para o Milton e ele não aceitou. Eu fiz a festa campeira, foi apresentada aí de cima eu com o microfone na mão aqui de cima desse palco, eu que não era manso de microfone na época, para mim me assustava o microfone, mas eu assumi isso, né? Cada prova daquelas eu descrevia como é que era feito, por que se fazia aquilo, né? Da onde vinha o laço que tinha substituído a bolhadeira, que era assim, engraçado. Eu ia ensinando para esse povo que estava assistindo aqui, né? Aquela maneira de trabalhar. Por que eles eram assim, o que eles faziam. Foi fabuloso. Depois seguiu, até pouco tempo se fazia. Ela virou internacional. No fim do ano, eu estou lá fora e aparece, no fim de tarde, assim, aparece o Milton Souza com parte da diretoria dele. Então, eu cheguei do campo, já estavam lá tomando mate quando eu cheguei do campo. Diz, Clomar, tudo bem? Nós viemos aqui jantar contigo. Muito bem, muito orgulho, muito prazer, muita honra. Aí mandaram preparar a janta e tudo mais, eles jantaram na minha casa. Quando terminou a janta, e nisso o Milton era muito bom, ele fazia essas expectativas, né? Diz, agora eu queria permissão do dono da casa para fazer uma reunião de diretoria do CTG aqui. Muito bem, muito honrado. Retiraram os pratos e tudo mais. E nós ficamos, eu fui me levantar e disse, não, tu permanece, tu é nosso convidado especial. E aí leram a ata anterior, coisa e tal, e diz, olha, para começar os trabalhos, a nossa finalidade dessa reunião é te convidar para ser o candidato da diretoria a patrão nessa eleição, então, da eleição do CTG. Né? Não precisou pensar muito, né? Essa noite mesmo eu consultei o travesseiro e me dei conta que se eu me elegesse patrão do CTG, eu não precisava pedir para ninguém para fazer a Califórnia. Né? Eu podia decretar, faça-se a Califórnia. E vim à cidade. Procurei o Milton e disse para ele, olha, mudei de ideia, sou candidato. Eu aceitei porque eu me acho em condições de dirigir o CTG. Eu não vou te pedir, se tu está esperando que eu vou te pedir licença para botar alguém na diretoria, tu está enganado. Eu já tenho a minha diretoria na cabeça já. Inclusive, para que tu saibas, ele tinha uma desavença com o Freitas Lima, né? E para que tu saibas, o Freitas Lima eu pretendo convidá-lo para ser meu vice. Então está tudo desfeito, já nem te convidei mais, esquece, tá? Tudo bem. Mas aí eu já tinha me dado conta que era importante chegar à presidência para poder realizar a Califórnia. Né? E aí me candidatei pelo Conselho de Vaqueanos. Eu fui no Conselho de Vaqueanos, olha, eu quero ser candidato, ah, tudo bem. Me candidatei, venci a eleição.
Aí eu convidei, naquele mesmo instante, convidei o Henrique Dias de Freitas Lima para ser o primeiro presidente da Califórnia. Ele, até no início ele não aceitou, porque ele não gostava do nome. E Califórnia, ele tinha aquela ideia de que a Califórnia não era nossa e coisa e tal. Custei vários dias para convencê-lo que o nome tinha que ser esse mesmo. Ele até condicionou, não, com esse nome eu não me animo a pegar a presidência. No fim ele aceitou e foi um grande presidente. Ele acreditou na grandeza do projeto e fez um trabalho muito bem feito. Ele convidou, inclusive, ele foi o responsável pela vinda do som do Teatro Leopoldina e a iluminação do Teatro São Pedro. Então nós tivemos em Uruguaiana, na primeira Califórnia, já condições técnicas de fazer um bom trabalho. Mas antes não tinha conjunto, só tinha os Marupiaras. O conjunto Marupiara defendeu a Califórnia, tá? O disco que ela ganhou a primeira, né? Foi o Marupiara. Os outros conjuntos, muitos compositores se apresentaram com música, mas não tinham conjunto. Então nós contratamos os Trechiru, hospedamos no Sinuelo, faziam as refeições tudo lá, numa colaboração especial do Patrulha, que nos cedeu a senhora, que tinha uma comissão muito boa. E então hospedamos os Trechiru disputou todas as músicas dos demais compositores que se apresentaram, né? O único conjunto que se apresentou por todo normal, como deve ser, com vários componentes, foi o Marupiara. E o Paixão, Carlos Domingo, quando terminava o programa dele, me ligava de lá. Colmar, não tem inscrição em Uruguaiana? Não tem inscrição nenhuma. Aqui também não tem. Mas... E ele preocupadíssimo. Aí um dia, já final de agosto, ele me disse, escuta, Colmar, diz, vocês os Marupiaras, tu e o Júlio, não tem outras canções inéditas aí? Eu disse, sim, nós temos outras músicas inéditas. Mas e por que não escreve? Pelo menos eu vou dizer domingo, olha, Uruguaiana tem mais 3 inscrições, porque 3 era o número limitado por cada compositor, né? E eu disse para ele, argumentei, mas Paixão, fui eu que criei isso aí, fica chato eu mesmo estar concorrendo, né, para ser premiado, e dizer ele, não, mas o que tu acha que tu vai receber prêmio? Vocês vão entrar para fazer número, vou dizer que tem mais 3 músicas. E depois outra coisa, diz ele, tu não é de campanha? Infeliz do bolicheiro que não tem um parilheiro dele para desafiar os outros para fazer reunião. Aí não vende pastel, não vende cerveja. Mano, com os argumentos dele, eu digo, mas olha, então tá, me licenciei do Sinuelo, me licenciei, larguei a Califórnia só para o Freitas Lima e fomos participar da Califórnia, escrevemos as músicas. É preciso a gente lembrar bem da presença dos Marupiaras na Califórnia, porque se nada acontece por acaso, esse problema, essa questão de a gente ser influenciado pelo Paixão para concorrer, né, levou aos Marupiaras sendo o grande boom dessa Califórnia, né? O Marupiaras, nós defendemos 5 músicas, 3 nossas, uma do João Machado, que é o autor da letra do Guri, e outra do Jader Muricy Teixeira, que era dos Trechirus. E nós classificamos as 5 músicas para o disco, as 5 foram finalistas, e a presença dos Marupiaras foi importantíssima, porque nós cantávamos a 4 vozes e ainda tinha um teclado para nos acompanhar. Então nós dávamos uma mensagem de atualidade, de modernidade para a música do Rio Grande, né? Era uma criação especial isso aí. A própria letra, né, era uma letra universal, né? A letra dizia, para fugir da tristeza, por buscar esquecimento, desejei ser como o vento que vai passando sozinho, sem repisar um caminho, sem conhecer paradeiro. Quis ser nuvem ou pampeiro, ser estrela que fugiu, quis ser as águas do rio, fazendo inveja às areias em seu eterno viajar.
Desejei ser como o vento que vai passando sozinho, sem repisar um caminho, sem conhecer paradeiro. Essa era a letra da reflexão, que de grossura não tinha nada, era muito pouco Rio Grande, até tinha algumas palavras de Rio Grande, mas era uma milonga. E então, quando a reflexão ganhou a Califórnia, ela mostrou um caminho, ela ditou rumos, né? Porque sempre os vencedores dos festivais, eles inspiram as outras pessoas em seguir aquele caminho, né? Eu sabia muito bem o que eu queria quando criei a Califórnia, né? Eu sabia com quem eu estava brigando e o que era preciso, as armas que eram precisas. Então os Marupiaras também foram um exemplo de que tu pode estar vestido do jeito que tu estiveres e ser do tempo que tu fores, né? Mas tu é rio-grandense, tu é gaúcho, né? Então nós fomos algumas noites vestidos de xiripá, que é uma indumentária primitiva do gaúcho, né? Outras noites vestidos de bombacha, mais de uma vez. E na noite final, quando ganhamos a Califórnia, nós estávamos vestidos de smoking, né? Então, por tudo isso, eu acho assim, de uma importância enorme, né? O destino ter nos colocado num festival e não organizando apenas, né? E porque foi, de fato, os Marupiaras foram as grandes estrelas dessa primeira Califórnia, né? E aí, com o nosso momento que nós vencemos a Califórnia, daí em diante foram aparecendo aí, incentivo a todo mundo, veio grandes compositores como Paulo Rucha, Luiz Coronel, Telmo Freitas, Jerônimo Jardim, aí começaram a aparecer de toda parte, todo mundo que fazia música no Rio Grande veio para cá. Até Lupicínio Rodrigues esteve aí, cantando no palco da Califórnia. E isso foi o começo dela. No disco da primeira Califórnia, né? Nós fomos a São Paulo gravar, porque era tanta, para te ver, o preconceito esse, cada vez mais existe testemunhos de tudo isso, né? Que não houve gravadora que quisesse gravar o disco da Califórnia. Terminada a Califórnia, o Freitas Lima colocou o copião embaixo do braço, foi a São Paulo procurar uma gravadora, todas torciam o nariz, nenhuma quis assumir. E ele só foi gravado porque existia em São Paulo uma indústria, uma gravadora de jingles, que era de um gaúcho. O Fernando Miranda, o Neneco, que era um acordeonista de um grupo vocal aqui do Sul. E o Neneco, quando soube do assunto, chamou eles: olha, se vocês quiserem gravar, a nossa gravadora de jingle está à disposição. Aí foi feita a gravação lá. O Freitas Lima foi o presidente da Califórnia na primeira, na segunda e na terceira. Sendo que na terceira ele já tinha se mudado para Porto Alegre, ele assumiu a função lá, e eu fui o secretário executivo, porque na segunda Califórnia, em cima do palco, eu me dei conta que parece que recém eu me despertei daquele sonho, entrei na realidade da questão, que eu me dei conta que a Califórnia, como movimento cultural, era muito mais importante do que eu cantar, do que os Marupiaras existirem, que era o importante era que existisse esse movimento cultural, né? Então eu prometi em cima do palco para meus parceiros que nós nos desgostamos com muitas coisas que estavam acontecendo. E eu disse para os meus parceiros em cima do palco: olha, eu não concorro mais, no ano que vem em diante eu quero trabalhar na organização, vou trabalhar na organização. E de fato, quando o Freitas Lima foi para Porto Alegre, eu fiquei como secretário executivo. Então a terceira Califórnia eu já organizei. Foi quando eu criei a cidade de Lona, inclusive, que botei o Caruso, que ele foi o primeiro prefeito da cidade de Lona. Eu era, na época, major do Exército, subcomandante ali do 8º de Cavalaria. Mas eu era muito ligado ao pessoal da cidade, não era daqueles que se isolam lá dentro, porque eu era casado aqui, então eu me relacionava muito. E o Colmar, quando surgiu, ele era o presidente da Califórnia, um dos primeiros idealizadores e foi também o que levantou a Califórnia. Até
pouco tempo ainda era ele que dava as cartas, né? E ele então um dia foi me procurar lá no quartel onde eu estava, no 8º do Regimento de Cavalaria. Eu era o subcomandante, então eu tinha uma certa autoridade dentro do regimento para conseguir as coisas, né? E o Colmar foi e disse assim, escuta, eu estou com um problema lá na Califórnia, que todos os anos vieram a quantidade de gente de outras cidades, de toda a fronteira, vinha de Porto Alegre, até de outros estados, e da Argentina e do Uruguai. Chegavam aqui, os hotéis estavam abarrotados, as pensões também, não é? As pousadas, e essas pessoas que vinham aqui, nem todos tinham condições de pagar uma hospitalidade, né? Então eles apelavam para barraquinhas daquelas simples que traziam. E ele foi falando, não tem como o senhor nos ajudar de alguma maneira com essas barracas do Exército, calculando que fossem aquelas pequenas, para emprestar para essa gente. Eu digo, olha, é muito complicado, porque são pequenas e a pessoa até pode levar depois. Mas vamos pensar em outra saída. Foi aí que surgiu a ideia das barracas de 10 praças, que se chamavam. Que eram as barracas maiores, devia ter o quê? Uns 5 metros de comprimento por uns 3 de largura, de lona também, mas que abrigava ali de 8 a 10 pessoas, soldados, né? E ele foi olhar a barraca e disse, não, é o ideal, vamos estar. Eu digo, vamos, quantos? Ele disse, tem bastante. São para umas 80 pessoas. De 80 pessoas, deve ser então umas 10 barracas. Que aquilo ali foi uma nova era para a Califórnia, porque a Califórnia, de repente, né, ela foi atrair mais gente até de fora, porque tinham dificuldade de se hospedar aqui na cidade, né? Esses que vinham de mais longe eram pessoas que, voltadas para as artes, nem sempre tinham condições assim, de se autofinanciar, né? Pegou a moda e eu passei a chamar de prefeito de Cidade de Lona. Uma barraca lá foi colocada uma placa, Prefeitura de Cidade de Lona. Ali eu me instalei com o pessoal que limpava, que montava, que limpava os banheiros, tudo. E foi a cidade de Lona a primeira que existiu, na base de barracas do Exército. Assim mesmo, muitas pessoas não estavam avisadas que tinham essas barracas, vieram com as suas barraquinhas. Então aumentou ainda mais a cidade de Lona que se imaginava, com as barracas pequenas. Nos outros anos subsequentes, houve mais organização, até se colocaram ruas com placas e nomes, embora já tivesse ali, mas foram mais sinalizadas no chão com cal, tudo. Foi uma coisa muito bacana. Eu digo que a cidade de Lona foi a grande transformação que aconteceu na história da Califórnia com a São Nativa do Rio Grande do Sul. Olha, a cidade de Lona, olhando a gente hoje, assim, que já tem um pouco de experiência, não era bom, digamos, o acampamento no sentido de a gente vai para um acampamento para se distrair, para descansar. Lá não tinha isso. Era muito quente, como dezembro aqui é extremamente quente. Metade da cidade de Lona era no sol, alguns lotes tinham sombra, mas era assim, a gente esquecia tudo isso aí. E eu tenho as melhores lembranças, fiz muitos amigos meus da faculdade, fora da faculdade, que moravam em outros lugares, reservava essa data para passar aqueles 4, 5 dias conosco aqui. As tertúlias, né? Era muito improviso, nem sempre estava na grade oficial ou no programa do evento. Mas muitos dos artistas, além do show que apresentavam espontaneamente, tinha grupos de danças invernadas de CTG, que às vezes faziam um show da abertura da Califórnia, ou se apresentavam, e depois ficavam para as tertúlias. Então era muito espontâneo, né, esse tipo de movimento. Também se tinha declamações, se tinha parte de show, mas aí já nas tertúlias, né? O festival não, o festival tinha os seus shows, suas músicas, e depois ficava aberto, porque os músicos, muitos ficavam na cidade de Lona, alguns vinham para a cidade, e os que ficavam até mais tarde, nos proporcionavam esses espetáculos espontâneos e fora da programação, né? Aqui não é o que é hoje, né? Inclusive a Califórnia tem muito a ver com essa melhoria, né? A Califórnia trouxe na cidade de Lona, para a cidade de Lona, trouxe uma rede muito forte para cá de energia elétrica, colocou água e uma série de coisas. Mas na época era bem rudimentar, né? Então precisava tudo isso. Não só isso, como mandou os soldados ajudar a montar as barracas, que tinha muita prática. Então até isso o exército nos ajudou a montar as barracas para a primeira cidade de Lona, né?
Quarta Califórnia, uma música, digamos, de projeção assim, mais moderna. Ela foi cantada no palco e ela foi vaiada por algumas pessoas, né? Se chamava Coto de Vela, pelo arranjo novo que propunha, né? E em razão disso, o Colmar Duarte, que era o presidente, era também o idealizador da Califórnia, o Colmar resolveu criar 3 linhas. Então foram criadas a linha de manifestação, a linha campeira, que era a música do campo mesmo, né, do galpão, e a música de manifestação rio-grandense, que ela tratava de outros ambientes, como o rio, como o mar, como a cidade, não é? Então fugia um pouco da campeira, e a projeção folclórica, que era uma forma de tratar tanto uma como outra, mas de um arranjo mais moderno, usando o instrumental ou formas de cantar ou de tocar diferentes, mais urbanas ou mais modernas, assim. Então, durante 40 anos, essas 3 linhas da Califórnia, elas tiveram, então, marcando as várias formas de apresentação. Então aí ficou a divisão das linhas e passaram a conviver em harmonia. Então, tinha 3 linhas que eram premiadas monetariamente, né? Tinha prêmio em dinheiro para a linha campeira, para a linha rio-grandense e para a linha livre. E entre as 3, o júri escolhia a que mais representativa da música nativa e dava a Calhana de Ouro. A Calhana continuou uma só. Criei a Califórnia porque não me deixavam cantar. E eu queria cantar, e até hoje não cantei. Só 10 anos que eu estou aqui, só cantei na primeira. Eu vou voltar a cantar. Aí saí da comissão organizadora e voltei a concorrer. Concorri na 11ª, 12ª e 13ª. Aí eu saí de novo, fui trabalhar outra vez. Mas essas 3... E na 13ª, por exemplo, né, eu ganhei uma linha com o Sérgio Rojas, a música do Sérgio, a Caminhada. E o vencedor foi quem ganhou a linha campeira, que era o Guri, né? Do João Batista Machado e do meu antes parceiro Júlio, os irmãos Machado. Por escrito, eu não me animo a dizer. Quero gaita de 8 baixo, pra ver o ronco que sai. Botas feitio do Alegrete, esporas do Ibero. O palco da Califórnia ele é diferente, ele arrepia. A gente sobe arrepiado e desce arrepiado pela energia do público, pelos colegas. Então, ele é diferente, com certeza. A Califórnia nos possibilitou um universo autoral, né? Nos possibilitou sermos artistas, né? Sem estar lá no Faustão, sem ir no Jô Soares, sem estar em nenhuma novela. A Califórnia inventou um movimento que nos permitiu gravar discos, viajar por todo o estado, por todo o sul do Brasil e outros lugares, cantando o nativismo, né? De bombacha e violão. A Califórnia, pelo seu berço, que é uruguaiana também, ela nos dá uma liberdade na composição, onde tem influência argentina, uruguaia e brasileira mesmo, né? Então a Califórnia, ela tem essa importância porque ela sintetiza tudo isso, né? E o fato de ser um movimento novo também nos permite estar sempre ousando, nos estar sempre trazendo um elemento novo, porque a gente tem essa consciência que ela está em construção, né? Ao passo que a gente tem o Nordeste brasileiro com 500 anos, lá Pernambuco, né, com 500 anos, a Califórnia tem 50, 51. Então a gente imagina que está entrando para a história a cada edição, a cada possibilidade. A gente enxerga páginas em branco e tomou para nós esse protagonismo, né? Sabe que está escrevendo a história. Então, se o folclore é o estudo dos costumes de um povo, a gente faz questão de exercer o nosso papel de povo, ser povo, para ser estudado amanhã, se Deus quiser.
E outra coisa foi criada também, a popularização dela, né? Quando veio para cá, porque ela foi criada lá no teatro. E o teatro, tu tem aquele respeito natural de teatro. As pessoas se comportam diferente dentro do teatro. Tu tinha a melhor condição técnica para apresentar teus trabalhos, quem cantava, quem se apresentava. O júri tinha condições excepcionais de julgar os trabalhos. O público de assistir, né? Aí quando veio para cá, popularizou. Então o povão que comandava começou a pressionar os jurados. Houve uma Califórnia, a 15ª, em que o Jerônimo Jardim tinha vocação para ser vaiado, né? O Jerônimo Jardim tinha um trabalho chamado o Astro Aragano. Era sobre a passagem do cometa Halley. Tu vê, moderníssimo, dentro da universalidade. Belíssimo o trabalho dele. Ele venceu a Califórnia, né? Só que foi vaiado, atiravam lata de cerveja no palco. Foi um pandemônio, porque o povão queria que vencesse a Gaitinha, que era do Bagre Fagundes, aqui do Alegrete, uma musiquinha executada com uma gaitinha de 2 baixos, que devia estar no museu, e o povão queria aquela. Então tu vê, aí os grandes compositores foram se afastando. Fazer o que lá, né, para ser vaiado? Caíram naquela da politicagem. Quando entrou a política, a Califórnia sempre se preservou da influência política. Ela foi criada dentro de uma ditadura. E o prefeito municipal nunca subiu no palco para dizer uma palavra. Nunca foi nem mencionado, não. Ele não era citado lá. Não. E hoje em dia o prefeito sobe no palco, faz discurso, chama o deputado fulano, deputada Beltrana, nada contra os políticos, né? Mas é outra coisa. Quando tu mistura não dá certo, né? Aquela Califórnia, é que ela não existe mais, faz muito tempo. Né? Hoje é uma Califórnia feita pelo CTG, as moldes do CTG, com grande influência política, serve também para discursos e manifestações políticas e tudo mais. E destruiu grande parte do... Não tem mais linhas, a Calhandra tem de lata, de bronze, de ferro, não sei de quê, quer dizer, popularizaram o troféu máximo. Se eu fosse me queixar, levaria 2 dias aqui me queixando do que fizeram com a Califórnia. Mas eu também acho que ela é mais um festival. Ela, depois de ser o primeiro, o maior de todos, o mais importante, né? Ela passou um festivalzinho comum, né? Dentro desses moldes que ela assumiu. E eu vejo, tu vai me dizer, então devia parar? Não, não devia parar. Eu acho que a Califórnia é uma comemoração de um grande evento que nós tivemos, né? Todos os anos se lembram, na época da Califórnia, então vamos fazer uma Californinha aí, né? Mas as grandes Califórnia, a Uruguaiana, tinha condições de seguir fazendo aqueles grandes festivais, né? Com presença podia ser uma atração turística enorme hoje, né? Mas infelizmente... Mas agora o grande papel da Califórnia, o grande objetivo ela cumpriu, né? Que era despertar os músicos do Rio Grande para o valor que eles tinham. Apaguem luzes, cerrem as cortinas. Quero enxergar meus doentes na penumbra. Cessem os ruídos, calem algazarras. Quero escutar sussurros que me habitam. Não me digam palavras, não me abracem. Consolo ou incentivo não me afetam. Há luz dentro de mim, ouço cantigas. Minha alma quer vagar, preciso espaço. Entenderam agora esse silêncio? É Deus que chega para falar comigo. Hoje me sinto meio abicholado, pastorejando uma inquietude estranha. Sinto meu coração como empacado, com cestro de bagual que nunca apanha. Meu peito é como um fundo de banhado, por onde só o silêncio me acompanha. No vento, há cheiro de capim queimado, e na garganta, um amargor de canha. Quem me dera pudesse, como outrora, quando o piá, galopeando campo afora,
chorar bem alto pra mágoa espantar, ir espalhando no pé das estradas lágrimas que deixei mal ensinadas e hoje costeiam pra me ver chorar. Essa é a letra da composição Abichornado, que na noite de amanhã estará apresentando como uma das 6 concorrentes.